Olá, estamos de novo aqui no Fertilicast, um podcast feito para trazer informações com credibilidade a todos que têm interesse na saúde reprodutiva da mulher e também passar o máximo de informações para que você fique confortável ouvindo nosso áudio no carro aí, com tranquilidade, curtindo e tendo, se tiver dúvidas, sabe onde pode procurar tanto o meu convidado como eu, e aí podemos esclarecer se for necessário. Hoje, neste episódio, vamos falar sobre as complicações que circundam o tratamento reprodutivo, desde o comecinho, desde a hora que vai planejar uma gravidez, até depois do nascimento. Então, eu tô com um cara aqui que, amigão meu, temos muitas histórias para contar, passamos por muitas coisas juntos. É um cara super especializado, um cara que vem de uma família também aí bem, né, bem já importante da área, e também com uma experiência, assim, inacreditável. Então, eu vou deixar ele se apresentar, que é o Vanberto, grande amigo, o Dr. Vanberto Maia Filho, especializado em endoscopia ginecológica, em reprodução assistida, ginecologista. E, Vanberto, cara, estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Eu tive um atraso aí, né, te atrasei um pouquinho, mas foi por um motivo muito justo, mas não pode perder o brilho dessa nossa conversa aqui, né? Então, eu queria que você desse uma palavrinha para o público aqui para dizer quem você é e tal, e aí depois a gente vai discorrer o nosso assunto. Poxa, Valdemar, assim, é uma honra estar aqui, de verdade. Como ele falou, a gente tem algumas histórias, quem sabe a gente conta aqui uma das melhores da minha vida. Eu estava com o Valdemar. Muito prazer, obrigado pelo convite. Eu sou o Vanberto Maia Filho, sou ginecologista, obstetra e milito na área de reprodução humana há 20 anos. Eu sou um apaixonado por hormônios e isso me levou não só da parte cirúrgica, fazer, como o Valdemar falou, vídeo, hístero, né, tirando os títulos, como também sendo, durante 11 anos, professor assistente lá na Escola Paulista, na disciplina de ginecologia endócrina, algo que eu gosto demais. E a gente começou lá atrás, há muito tempo, com reprodução humana, quando tudo ainda era mato, quando tudo ainda era muito difícil. Hoje a gente está aqui. O Valdemar falou também, meu pai é professor, uma pessoa que foi um grande entusiasta para mim, né, para que eu pudesse seguir, uma referência para que eu pudesse seguir a medicina. E, obrigado. Vamos conversar aí, vamos trocar uma ideia e vamos falar o que eu puder. Maravilha, cara, que bacana, eu fico muito feliz mesmo. Depois, no finalzinho, a gente conta a história lá do avião, tá? Guardem, que essa Guardem pro história é boa, final, vale né? a pena. Então é o seguinte, o nosso assunto, né, eu tenho vários episódios falando aí de cirurgias, de tratamentos, de custos, de psicológico e tal, mas um dos temas que a gente bateu um papo e que você seguramente vai trazer muita informação para a gente são as complicações que acontecem antes, durante e depois do tratamento, né? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente vai para um tratamento reprodutivo é porque a mulher ou o homem, ou o casal, tem uma infertilidade. E algumas vezes os casais, né, que são às vezes homoafetivos, masculinos, femininos, produções independentes, nem tem uma doença que leve à infertilidade, mas necessita do nosso tratamento para fazer o seu filho. E o que acontece, né? Então a gente está falando de pessoas que são rígidas, boas de saúde e tal, e que vêm para fazer um tratamento, vão receber estímulos, vão receber um monte de coisas, de informações. Então, eu queria, antes de chegar no procedimento reprodutivo propriamente dito, como que a gente vai lidar com as complicações relativas ao órgão mais importante ali, que é o útero, né? Então, você vai lá, a paciente chega e tem um mioma, olha, ela teve uma história de um aborto, né? E aí ela chega, doutor, parei de menstruar, eu tô aqui querendo engravidar, mas não menstruo mais, tal. E aí a gente se entra de frente aí com um útero que colabou. Meu, é uma situação complicada, né? E você já teve experiências
de ter que reformar um útero, ou com miomas, ou com outras cirurgias, adenomioses. Como já passou por essas experiências? Porque esse papo vai engrandecer aí todo mundo, né? Vou voltar um pouquinho do começo. Nós somos ginecologistas, obstetras, e a gente está acostumado a lidar com vida. Então, é uma coisa muito interessante. Às vezes, você vê, quando você mesmo hoje estava um parto. Então, parto é sempre motivo de alegria, de festa, você vê uma família lá fora. E eu sempre tomo cuidado de lembrar que ali a gente está fazendo um ato médico, que apesar de estar trazendo a vida, apesar de estar num momento de festa, às vezes complica. Às vezes você tem dificuldades, né? Então, trazer o lado oposto, às vezes é difícil. E você acabou de falar, pô, Valdemar, você foi perfeito, que reprodução humana, a gente tem pessoas rígidas. Normalmente, não vou dizer que normalmente, mas uma parcela bastante importante são pessoas que não estão conseguindo engravidar e não tem nenhum problema de saúde grave, e a gente vai submeter a um tratamento. Estava falando ontem com minha filha sobre isso, mas pai, você vai falar sobre complicações no podcast? Minha filha, pensa que você vai fazer uma cirurgia estética de uma prótese de mama. Tem gente que tem complicação. Então, às vezes, você está levando uma complicação para uma pessoa, para um casal, que ele não era expectativa. Falando sobre o útero, então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que as complicações são inerentes aos nossos atos médicos. E compete ao médico esclarecer que aquilo ali tudo não é só uma festa, né? Que a gente está diante de um ato médico, que a gente está diante de uma ação que pode trazer problemas e a gente tem que estar atento, né? E falando sobre o que você está perguntando, sobre o útero especificamente, poxa, já tive. Essas sinéquias, né, esses áchemos, eu já tive. É uma situação muito complicada. Então, para as pessoas entenderem, o útero é uma cavidade, né? O útero, ele tem um espaço virtual que a gente quer, obviamente, numa gestação, que ali cresça um bebê, mas que nos ciclos normais ele vai ter um espessamento do endométrio, que é o tecido que reveste essa parte interna do útero. Às vezes, por infecção, por curetagem, por processos infecciosos, ele acaba colando uma parede na outra. E aí, quando você tem isso, é uma situação bem complicada, porque fica uma área com pouca vascularização, onde é mais difícil você ter uma fixação do embrião ali. Já tive cirurgias assim complicadas, que às vezes você não vai conseguir na primeira vez. Tem que fazer várias. Fazer várias. Já tive perfuração, porque você não tem um plano. Então, quando a gente vai corrigir, você vai cortando essas duas paredes para que elas vão abrindo, e aí você vai não tendo, às vezes, um parâmetro do final. Já tive perfuração, né? Quando você corrige demais. Então, e também já tive gravidez. Então, septo, sinéquia, Asherman. Essas doenças do útero, essas doenças, né, do útero, eu já tive várias. Já tive pacientes, muitas que conseguiram a correção, mas já tive pacientes que não conseguiram também, porque fica vamos chamar assim, um terreno tão complicado do embrião fixar ali, que a gente já teve que partir para uma outra substituição. Então, isso eu gosto de chamar a atenção, porque tem algumas mulheres que elas vêm com algumas complicações, né, pós-procedimentos, e depois chegam para a gente para engravidar. E às vezes você não tem aquele terreno, que nem você muito bem explicou, né? Pensando como se fosse uma bexiga de festa vazia, você enche, né? Então, aquilo lá não está enchendo direito, né? Para poder ter uma gravidez, a gravidez pode grudar fora do lugar, e a gente imagina que isso inicialmente já é um caso de complicação no tratamento. E muitas vezes esse terreno também não está tão interessante, e o embriãozinho, quando você coloca ele lá dentro, às vezes ele migra para a porção ali da trompa, né? Que são as saidinhas ali do útero. Então, é importante que a gente saiba que quando vai começar um tratamento, a gente pode já ter ali situações de risco para as nossas complicações. E aí, dando um pouquinho passo adiante, chegou lá, a paciente tem uma indicação de fertilização in vitro. Muito importante, né, a gente lembrar que tem indicações absolutas, né,
o óvulo não encontra com o espermatozoide, e tem indicações que são relativas, e algumas que são só indicações realmente de planejamento reprodutivo. Mas aí o casal chegou para você, e eu vou fazer uma situação aqui, tá? Um caso de situação para Manda. você. Essa paciente, ela chegou nova, 34 anos, com um hormônio antimileriano super alto, assim, tipo 5, né? E quando você vai ver o histórico dela, ela tem um ovário policístico de história. E você vai induzir essa ovulação dela para tirar os óvulos, né? Então, eu queria que você pontuasse para os nossos ouvintes aqui duas coisas, né? Primeiro, quais são as grandes preocupações que nós médicos temos que ter em relação a essa paciente e quais as preocupações que elas têm que ter em relação ao que pode acontecer com isso, né? E a segunda coisa seria um pouco de quais são as expectativas, né, do resultado, vale a pena, não vale a pena, isso é bom, é ruim e tal. Então, dá uma luz pra gente, porque você já sabe que eu vou falar que depois tem a complicação, né, do estímulo. Então, mas eu queria que você falasse isso. Chegou uma paciente aí com bastante óvulo, como que é, como a gente se preocupa, como que o paciente se preocupa? Para quem está ouvindo, o Valdemar falou uma coisa que eu preciso traduzir. Quando ele fala, um paciente de 34 anos com antimileriano de 5. Então, o antimileriano é um hormônio que vai nos dar uma ideia da reserva ovariana, ou seja, o quanto essa paciente tem de óvulo, tem de poder, tem de força nesse ovário. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, eu estou com a paciente que a expectativa de resposta é muito alta. E é por isso que ele está dizendo, vamos colocar esse caso aí. Essa paciente vai fazer tratamento, eu estou tendo a informação prévia nos exames que ela vai potencialmente me dar muitos óvulos. E aí você está perguntando algumas coisas que são muito interessantes. Essa paciente já vem sabendo disso. Então ela já vem dizendo para você, olha, eu sou poderosa, eu vou ter uma reserva ovariana aqui com muitos óvulos. Então eu vi na internet, eu vi em algum lugar que eu vou dar muitos óvulos. Então, isso que está na cabeça dela, eu vou muito bem, ter muitos óvulos é bom, e eu quero isso porque me dizem que muitos óvulos é bom. E na nossa cabeça é, meu Deus do céu, vai ter muitos óvulos, essa mulher não pode sofrer um hiperestímulo, que é onde ele quer chegar, então a gente precisa ter uma preocupação. Então aqui vem a primeira sinal de alerta. Para você que está nos ouvindo, se você tem esse antimileriano, se você tem esse potencial, o médico que vai te acompanhar, ele tem que saber que você poderá ter um hiperestímulo, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho que trazer para ela isso, que a expectativa é muito boa, de bons resultados, que ela vai provavelmente ter muitos folículos, muitos óvulos, muitos embriões, mas que isso vai ter um custo. E um custo vai ser um ovário grande, vai ter líquido no abdômen, vai ter desconforto abdominal, vai ter inchaço. E isso a gente, já lidando um pouquinho, trazendo isso, acabei de ver a notícia. É muito importante a gente ter referências quando a gente fala. E uma referência muito atual é a Mariana Rios. E a Mariana Rios está falando exatamente sobre a hiperestimulação que ela teve. O abdômen que ficou distendido, ela com dor, com os ovários grandes. E essa tem que ser uma preocupação do médico. O médico tem que alertar a paciente onde ele vai chegar. O que aquela estimulação ovariana vai dar para ela. Então, a gente tentar traduzir aquilo que a gente está vendo nos exames para que ela saiba onde ela vai. Porque eu acredito muito, Valdemar, eu tenho uma, não é minha, tá? Mas existe uma fórmula de felicidade, que é realidade menos expectativa. Se eu ponho uma expectativa muito alta, a minha conta é sempre negativa, porque a realidade vai estar baixa. Se eu trago a expectativa mais para baixo, essa conta vai ser positiva e a pessoa vai ser feliz. Então, quando a gente conversa com essa paciente sobre, bom, isso é bom, você vai me dar óvulos, vai ser um tratamento legal, mas vai ter um custo. A gente, de novo, traz para ela o que está ali acontecendo. E ela vai melhor, vai encarar melhor. E o que a gente vai ter que fazer com essa paciente é, obviamente, usar esse potencial dela, mas tomar cuidado por outro lado. Fazer medidas protetivas para que ela sofra o mínimo possível e que a gente tenha as coronárias o menor chance de serem mais preservadas possível, tá?
Então, acho que é por aí. Então, isso mesmo. E é legal você até ter tocado nos assuntos que estão na moda, na mídia aí, porque todo mundo geralmente se espelha quando tem essas situações, e mesmo nas situações inversas, onde a mulher quase não tem óvulos. Mas o grande ponto que a gente fala, assim, né? Não sei se é comum com você. Doutor, durante minha estimulação ovariana, eu posso fazer exercício normal? Eu falei, depende de quantos óvulos você tem, né? De como é o tamanho do seu ovário. Claro que se ela tem uma reserva muito baixa de óvulos, né, no ovário, o ovário não vai crescer muito. Ela tá liberada para fazer uma atividade física, assim, mas se ela vai crescer muito, o ovário fica pendurado como se fosse um cacho de uva, né? E aí que são as duas complicações que eu acho que são mais importantes que todo mundo entenda, né? Uma delas é a torção desse ovário e a outra delas é o hiperestímulo, que é uma descompensação clínica dessa paciente. Então, nós dois temos histórias muito antigas, né? Porque nós somos da época que não tinha o que a gente tem hoje para proteção, né? Isso aí. Então, e o que eu estou querendo dizer com proteção, gente? Existem medicações hoje que nos permitem ter um controle muito maior do hiperestímulo, né? E eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho de como que funcionam essas medicações, assim, não sei se você consegue traduzir isso bem para o público, mas assim, como que é? Porque um é um banho de hormônios, né, de estrogênio, a gente não pode ter esse estrogênio muito alto, mas as pessoas, elas se ligam, né, porque estrogênio e progesterona são os hormônios femininos, e aí eu acho interessante, porque é um medo que eles podem ter, né, e a gente tem que explicar isso. Eu acho que eu vou tentar pontuar. O Valdemar foi perfeito. Eu estou há 20 anos, vou fazer 21 anos em reprodução humana. E sou do tempo que a gente não tinha o que fazer. A gente não tinha congelamento bom, a gente não tinha o que fazer. Era fazer o tratamento e rezar. Né? Rezar para que tudo desse certo. E nem sempre dava. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Hoje, eu garanto para você que os médicos que se formaram nos últimos 5 anos não tiveram a experiência, não tiveram talvez um quadro grave de hiperestimulação ovariana, porque hoje a gente tem medicação. Então, vamos tentar entender o que é hiperestimulação ovariana. A hiperestimulação ovariana é quando o ovário trabalha demais. Eu hiperestimulei o ovário. O ovário que está fisiologicamente preparado para ter um folículo por mês. Ele passa a ter 2, 4, 18, 42. O meu máximo foi 65 óvulos. Talvez você tenha tido até mais do... Não, 63. Vai tão perto. Então, 65. Então, esse ovário, fisiologicamente, ele descompensa o corpo, porque o estrogênio vai aumentar. Esse estrogênio vai fazer com que eu tenha algumas repercussões renais e dos vasos, fazendo com que esse rim trabalhe pior e esses vasos fiquem mais furadinhos. E aí o líquido sai. E esse líquido saindo, ele vai, em primeiro tempo, para o abdômen. E isso dá uma pança enorme para a paciente, dá muito líquido. Eu cheguei a tirar 3 litros de água na barriga de pacientes, né, por conta disso. E esse líquido ia para a pele, né, dava inchaço, mas ele ia para pulmão, coração, cérebro e matava. Então, muitas mulheres, eu tenho a sorte, talvez, de nunca ter perdido nenhuma paciente, mas isso é um fato. Muitas pacientes faleceram por conta de estimulação ovariana. Então, a hiperestimulação é isso. É um ovário que sai do controle do que ele é habitual. E o que aconteceu com o tempo? Com o tempo, a gente conseguiu medicações e o laboratório começaram a melhorar e você teve melhor condição de proteger a paciente para esses hiperestímulos severos, graves, e congelar óvulos e embriões. Então, você começou a ter um quadro que não precisava colocar embrião na paciente, e o embrião com o hormônio da gravidez, que é o HCG, que é o que você normalmente faz quando está querendo saber se está grávida, e a gente usa no tratamento para fazer uma última medicação, que chama de trigger, o gatilho para a punção dos óvulos. A mulher engravidava e aí não tinha volta.
aí era ladeira abaixo Nossa a senhora. hiperestimulação, Puxa, né? esse hiperestímulo tardio com mulher grávida. Era um Eu tenho um caso traumatizante na minha vida. É muito difícil, né? Graças a eu Deus. tenho pelo menos uns 3, assim, que foram bastante complicados. De novo, nunca tive nenhuma perda, mas isso da mulher grávida, barriga, dreno no tórax, nossa, era um horror. E a gravidez crescendo e as coisas piorando. Então, hoje, nós temos medicações protetivas e o laboratório que dá um respaldo para que a gente não tenha mais esses casos de hiperestimulação. A gente ainda continua tendo hiperestimulações leves a moderadas, que é o ovário grande. Então, esse líquido, esses drenos no tórax, esse líquido no cérebro, esse rim falhando, isso eu não tenho mais há uns 8 anos, quiçá 10 anos, mais ou menos quando a gente começou a ter congelamento de óvulos e as medicações vieram para ajudar. Então, hoje, os meus tratamentos eles são completamente voltados à proteção de hiperestímulo. Então, a gente continua tendo esses ovários grandes, que é o que a gente considera um hiperestímulo leve a moderado, que dá desconforto, que o abdômen fica distendido, mas não tem líquido. E é como a Mariana Rios falou, abdômen parece que está grávida. A mulher diz, eu tô grávida. E não é. E aí vem a segunda coisa, o segundo aspecto que o Valdemar falou, que é a torção de ovário. Se eu tenho um ovário muito grande, esse ovário, na mulher, ele não tem ligamentos que prendem o ovário na pelve. Então ele usou um artifício de linguagem muito bom. Pense num cachinho de uva. O cachinho de uva tem um pedículo e aquele caixão, né? Aquela coisa grande, cheia de bolinhas. Se ele tosse, é que nem uma mangueira que você agoa ao jardim. Se você tosse, o líquido não sai mais no final, e aí a gente dá isquemia e aí a gente ainda continua tendo. Inclusive, eu tenho um assistente, o Matheus, que lá no HC tiveram agora um caso gravíssimo de torção de ovário, entraram e tiveram que tirar o ovário porque ele estava completamente necrosado. E aí vem o que o Valdemar falou, não dá para fazer exercício. Atividade física, pegar peso, mexer móvel de lugar. Leg press, né? Que fica não dá. Então, todas minhas pacientes que têm mais do que 8 folículos, depois do 5º dia, eu suspendo a atividade física para não dar a mínima chance desse ovário torcer. Porque pode ser que ele torça você só se baixando para pegar uma sacola, né? Então, é importante. E isso faz parte da minha rotina. Nada de exercício, nada de pegar peso. E eu faço questão de falar, nada de mover móvel de lugar, nada de pintar parede pensando no quarto do bebê, para que evite isso, né? Para que evite a torção do ovário. Então isso é uma lição muito importante, porque essa é a preocupação do médico e vocês que estão ouvindo e vão se submeter a um tratamento. Lembre que assim, teve uma dor diferente, já comunica o médico. Quanto mais rápido você comunicar ao médico, melhor, né? Porque você pode estar frente a uma torção de ovário. Mas tudo isso, e aí quando a gente está falando, a gente não está falando só de São Paulo, né? A gente está falando do Brasil afora, quiçá até outros lugares do mundo de língua portuguesa estejam nos ouvindo, né? Mas, Valdemar, eu vou te corrigir. Eu acho que assim, o médico, você falou, tem que falar logo para o médico. É verdade, mas lembrar que tem serviços que tem uma equipe, enfermagem, técnico, assistente. Exato. Então, mas o fato é que você precisa comunicar. Comunicar, exato. Foi mais direto. E então, assim, prestem muita atenção se o seu médico está atento ao seu tratamento, né? A gente, quando está em centros muito grandes, que nem São Paulo, Rio, Minas, é uma coisa. Mas às vezes você tem tratamento em outros lugares e os médicos às vezes talvez não tenham uma tão boa formação ou estejam ainda com uma fase de curva de aprendizado. Então fiquem atentos também, né? Eu acho que isso é uma boa lição, porque a gente está falando de complicações e quanto mais rápido a gente agir, melhor, não é isso? Fato. Sem dúvida. Eu sempre brinco, Valdemar, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Entre a minha idade e com quem eu vim treinar, a diferença de idade é muito grande. As pessoas que são mais velhas do que eu são 15, 20 anos mais velhas. Então, teve um hiato. Para baixo da gente, e eu acho isso ótimo, quero deixar isso bem claro, você está cheio de curso profissionalizante, curso pós-graduação à distância, faculdades, residências. Eu fui o primeiro residente do SUS.
Eu tenho uma grande honra de ser a primeira turma de residente do SUS. Então, a gente tem muita gente fazendo. E essas pessoas, muitas vezes, não tiveram O aprendizado. esse aprendizado das complicações, né? É. Então, isso que você está falando é de suma importância. Avisar. Avise a enfermeira, avise a assistente, o assistente, a técnica, a embriologista. Avise alguém. Ter uma dor que não está ali no escopo do aceitável, pode chamar que é importante estar atento. Maravilha. Então a gente falou um pouquinho do começo, antes ali, das complicações que podem ter antes de começar um processo de reprodução. A gente falou agora da estimulação ovariana, risco do hiperestímulo, risco da torção ovariana. E aí a gente vai chegar no nosso derradeiro momento profissional, que é enfiar uma agulha para tirar os óvulos, né? Eu queria que você, e eu tenho certeza que você vai fazer essa síntese muito boa, explicar como que a gente tira esses óvulos, porque muitas mulheres não fazem ideia de como a gente acessa para tirar esses óvulos. E quando a gente está enfiando a agulha ali para tirar os óvulos, que riscos a gente tem, né? Porque também existe, né? Vai pegar um acesso venoso, às vezes com hematoma, né? Ou você não acerta direito ali a veia, tem que funcionar em outro lugar, né? Então, mas eu queria que você tentasse traduzir para os pacientes assim, como que a mulher vai estar, em que posição, que jeito, como é que a gente vai tirar esses óvulos, em que estado, né? Então, se você conseguir falar isso para a gente... Eu queria, antes de a gente passar para essa parte, lembrar que na estimulação você tem medicações. E essas medicações, elas podem trazer alguns desafios. Então, você pode ter reações no local do uso, você pode ter ali dor de cabeça, coisas mais leves que as medicações podem trazer. E lembrar que, se você não tiver o hiperestímulo, você tem também, por conta desse estrogênio, se você não controlar, também pode ter trombose, né? Lembrar que eu já tive também casos de trombose por estrogênio super alto, então isso ainda está ali no campo da estimulação. Então, acho que essas duas complicações, que hoje a gente tem muito menos, né? As medicações da indução da anestesia são bem mais controláveis, mas é importante a gente estar atento. E lembro, o médico tem que estar ligado no que está fazendo para poder ver o que está acontecendo. Agora, aí a gente chegou na punção. Então, pessoal, o que é punção ovariana? O que é que a gente vai fazer? Então, a mulher vai para um ambiente seguro, de uma clínica. Alguns até usam hospitais, o que eu acho um exagero, mas ok. Essas clínicas, elas estão completamente seguras. Então, tem um anestesista, tem enfermeira, tem carrinho de parada, tem todo um protocolo ali de segurança, né, onde vai ter um anestesista que vai te colocar para dormir. Ele vai conversar, vai ver se tem algum problema. E o que a gente vai fazer? A mulher vai ficar em posição ginecológica, como provavelmente vocês já entendem que fazem Papa Nicolau, exame nas suas partes íntimas, e associado ao ultrassom transvaginal, que é o mesmo que você fez os controles, vai uma agulha. É uma agulha longa, porque ela vai vir de fora do corpo até lá dentro. E aí eu atravesso, guiado por esse ultrassom, eu atravesso a vagina e vou chegar no ovário. Então, minha única forma de saber o que eu estou fazendo é o ultrassom. Então, você precisa ter uma boa expertise no uso do ultrassom para poder saber o que você está funcionando, se é folículo, se não há nenhuma estrutura no meio, se você não está passando por uma bexiga, se não está passando por nenhum vaso, intestino. Muitas vezes fica intestino no meio e você tem que saber contornar isso. Então, esse processo de passar uma agulha, eu acabei de falar, ele é meio às cegas, porque eu estou vendo onde eu estou entrando aqui e estou sendo guiado por ultrassom. Então, aí vem tudo que eu falei aqui, preocupação de você não acertar, ou seja, não pegar uma bexiga para não ter problemas de fazer hematoma, não pegar um vaso para ter sangramentos, que para mim, hoje, talvez seja a minha maior preocupação, depois da torção de ovário, que são os sangramentos, porque o sangramento que vem da vagina para fora, eu estou vendo. Eu consigo cauterizar, eu dou ponto, eu faço compressão. Mas do ovário para dentro, você não vê. Eu não vejo. Então, você tem que ter muita sabedoria da coleta. Estava hoje de manhã fazendo uma coleta e, de novo, o que eu acho que a gente pode passar de melhor, Valdemar,
é experiência. Porque ciência, hoje o ChatGPT, a medicina, a inteligência artificial, eu acho que os médicos mais jovens têm muito mais acesso do que a gente. Experiência não. Então eu estava falando e eu falo, tem muito médico que fica com agulha dentro do ovário, Indo para um lado para o para outro. um lado para o outro, procurando folículo. E aí o meu assistente, o Matheus, eu digo, Matheus, recolhe, você faz você tem que traçar um plano de punção. Eu vou pegar esse, recolhe e começa de novo. Porque a agulha que a gente usa, pessoal, é afiada. Se você vê essa agulha antes de fazer a coleta, Verdade. você assusta. Então você tem que ter esse cuidado. E às vezes eles não tiveram um ensinamento que é o melhor, não tiveram um preceptor, não tiveram um professor, não tiveram um cursinho de 10 Achar a dias. forma mais certa, né? E aí você fica com aquela agulha ali, corta o ovário, é sangramento. E é sangue, viu? Eu me lembro, eu tive já umas 4 punções, cirurgias, que eu tive que fazer pós-punção em 20 anos, que eu acho que é aceitável, que deu tudo bem, mas eu tirei, sei lá, uns 2 litros de sangue da cavidade. Né? A paciente choca, a paciente chega hipotensa, taquicárdica, taquipneica, né? Respirando ofegante, o coração batendo rápido. Então, é isso. Então, você precisa ter uma técnica boa. E isso aqui, de novo, vai como um alerta. O Valdemar falou, a gente já falou sobre custo, tratamentos mais acessíveis. Então, cuidado, porque muitas vezes você vai fazer um tratamento em um centro, em uma unidade, em um grupo, em um médico, que ele acaba tendo valor menor para poder fazer mais e às vezes pegar a tua experiência, e é complicado. A gente viu recentemente, teve um médico que veio de fora do país, que fugiu do país, deixando um monte de gente sem ovo, sem embrião, fazendo um monte de atrocidades, e um monte de gente foi, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que alguém se submete a tratamento com pessoas que você às vezes não tem referência. E referência aqui, eu vou dizer, não é internet. Não vai olhar meus números de seguidores, vai olhar meu currículo, vai olhar o currículo do Valdemar. Abre o Conselho Federal de Medicina vai ali. Ver se o CRM está lá, se não tem alguma coisa. Né? Desculpa, eu entrei em outro Não, mas, caminho. mas eu posso falar, é extremamente importante, porque as complicações, gente, a gente está falando de complicações, mas não é que elas acontecem o tempo todo, não, tá? Elas são raras, você viu, o próprio Dr. Vanberto falou, em 20 anos ele teve 4 casos. Eu tenho 3 casos também marcantes na minha carreira, que graças a Deus, mas assim, por nós, talvez, você, nós sermos habilitados para fazer a cirurgia laparoscópica, então a gente já percebe, e é no mesmo dia, fez a coleta dos óvulos de manhã, logo depois do almoço a paciente já está passando mal e já está pedindo e já está indo para o hospital, e a gente tem que operá-la até o meio da tarde. São poucos casos, mas são casos bem marcantes na nossa vida. E uma cirurgia tão rápida, você entra, esvazia o sangue, esvazia o sangue, cauteriza. Mas de qualquer maneira, porque salva a vida. Mas o que eu queria, que a gente está falando de complicações, é para que vocês saibam, mas não é que todo lugar e toda hora vai acontecer, gente, porque às vezes a pessoa pode ficar com medo, né? Vai ouvir nosso podcast aqui e vai falar, eu tô com medo. Não precisa ter medo. Não, né? mas eu acho que esse podcast... Tem que ter precaução, né? Mas eu acho que esse podcast vai te ajudar a lembrar que existem complicações. Né? A gente tá falando de algumas. E essas complicações, hiperestímulo, eu não tenho há 5 anos. A gente tem que saber que ele existe. Torção de ovário. Nossa, eu não tenho torção de ovário também há muito tempo, porque eu tento trazer tudo ali para o paciente. Eu vejo muito paciente, às vezes quando o paciente está com dor, volta aqui no consultório, eu quero colocar a mão. Valdemar, tenho certeza absoluta que na história dele, pacientes foram operados de forma assim, absurdas pelo Brasil afora, né? Quando a gente tinha isso. Mas não é para você se preocupar, é para você saber que a gente está aqui alerta. Na punção, se eu vejo que tem um sinal de infecção, eu vou fazer um antibiótico, vou levar a infecção para dentro da cavidade. São coisas que você tem que estar atentos. Mas, de novo, o que a gente está explicando aqui é exatamente para que você
saiba e você consiga analisar se o profissional ou a profissional que está te atendendo, ela está sabendo do que está fazendo, né? As mulheres hoje chegam com muito mais esclarecimento, né? Muito. Então, tem paciente que fala, doutor, eu tô com um corrimentinho aqui e tal, vamos ver e tal. Quer dizer, eu já iria fazer isso naturalmente, né? Mas ela já vem com a preocupação de tô com corrimento, porque, claro, a gente vai enfiar uma agulha, se tem alguma bactéria ali, né? Tem o risco da infecção. Mas é importante que entenda que uma coisa é inerente ao ato médico. Quer dizer, você fez o ato médico e por um azar ali e tal, pegou uma artériazinha ali. E existe a complicação pela falta de preparo do profissional. Por isso que a gente está tentando fazer esses alertas, né? Claro, eu mesmo, como médico, tive uma cirurgia de joelho, eu tive um acidente na minha anestesia, nas costas, e eu tive a perfuração com a peridural, perfurou o meu espaço intradural, né? Então, eu tive dor de cabeça, aquela dor de cabeça pós-hack, né? Você fala, eu sofri bastante com aquilo, mas eu entendo perfeitamente que acontece, pode acontecer com qualquer um. Então, eu acho que o que é o máximo é saber quais são as complicações, né? Isso. E eu tô com um profissional que sabe lidar com essas complicações, aí a gente tá falando uma língua muito plena ali. E aí? Então a gente falou das complicações, até acho que dá pra gente pontuar aqui, né? Pegar uma bexiga, ter uma hemorragia, ter aí uma infecção. Infecção. Pacientes que têm endometriose, que tá tudo grudado, pode ter uma lesão no intestino também. É muito mais raro, tá? Mas pode acontecer todas essas coisas. E a gente venceu toda essa etapa, ó. Ufa, passamos aqui pelo procedimento da punção. E aí a mulher engravidou, né? Fizemos ali, conseguimos embriõezinhos e ela engravidou. E aí? E aí? Eu vou te perguntar. Porque as complicações, elas podem vir de um embriãozinho, de 2 embriõezinhos. Nós somos da época que a gente transferia um monte de embriõezinhos, né? Então, tínhamos muito mais gestações múltiplas. A gestação, ela pode grudar em outro lugar, como a gente estava falando aqui há pouco, né? Então, pode ter uma gravidez ectópica, pode ter uma gravidez na cicatriz da cesárea. Todas essas coisas são coisas que são complicações que a gente pode ter ali, né? Pode ter o tal do hiperestímulo depois de grávida, então, quer dizer, o ovário resolveu se manifestar depois de grávida. Quais são as suas experiências com isso? Porque a gente passou pelas fases que existiam e pelas fases que agora a gente evita, né? Eu vou falar, assim, eu acho que o Valdemar me chamou aqui porque eu sou a prova viva das complicações pós-transferência. Eu tenho trigêmeas, tenho 3 meninas de 3 embriões que eu transferi. Então, eu acho que o Valdemar fez isso só porque você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Então, vamos lá. Quando a gente transfere embrião, e aí eu até citei aqui o caso da Mariana Rios, que ela teve trombofilia, que ela teve hiperestímulo, e eu queria trazer algo que também está muito sendo falado, que são as inflamações no útero. Então, as famosas endometrites, que a gente discute muito, se essas endometrites, como é que dá o diagnóstico, como é que tá. Por quê? Porque esse embriãozinho que a gente transfere, ele vai atrás do melhor local para se fixar. Então, se eu tenho sinéquia, se eu tenho uma trave, se eu tenho um tecido endometrial, que é esse tecido que eu falei antes, que é o que serve para acomodar o embrião, não está bom, ele vai procurar outro lugar. Então, gravidez ectópica, ela existe, e eu já tive, tenho certeza que o Valdemar já teve, e é, para mim, uma tragédia no sentido de que você consiga o beta, você consiga a gravidez, todo mundo feliz, e aí vai ver, ou às vezes até um aborto, antes de você fazer o ultrassom, já está o diagnóstico lá, e aí a paciente fala assim, doutor, o senhor não colocou um embrião no meu útero? Eu coloquei o embrião no útero, e ele migrou, em cicatriz de cesárea, no colo do útero. Então, são coisas que existem, tá? E que a gente tem que saber que faz parte. É muito fácil, Valdemar, às vezes, você ser engenheiro de obra pronta. E porque você não pesquisou isso ou aquilo agora que eu tive ectópica? Infelizmente, você teve ectópica. Não é o que eu desejo, não é o que você deseja, nem tampouco eu tenho uma absoluta certeza que nenhum médico deseja isso.
mas acontece. E você tem que estar atento para cuidar, né? Então, é importante você ter esses alertas, porque eu, particularmente, eu não sou favorável a você fazer tudo. E o que é tudo, pessoal? Você fazer exame de estereoscopia, laparoscopia, você fazer biópsia de endométrio, você fazer pesquisa de neuromofilia, você pedir cariótipo, você pedir trocentos exames que vão onerar o tratamento da paciente, que já é difícil de pagar, né? Eu estava vendo um dado que parece-me que apenas 15% das mulheres que têm problemas de fertilidade conseguem fazer tratamento. Imagina se eu onerar mais ainda, vai diminuindo mais ainda. O que a gente quer é o contrário. A gente quer trazer mais pacientes para fazer tratamento, né? Então, isso é um ponto. E o segundo ponto sou eu. São as gravidez múltiplas. Porque você que está aí me olhando, você, puxa, Vambeto, meu sonho é ter gêmeos. Você não está preparado para isso. Você não sabe o grau de complicação que é, o grau de abortamento mais alto, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão. Se você não sabe, todo bebê, normalmente, que é gemelar, nasce prematuro. As minhas nasceram com 28 semanas, passaram 60 dias na UTI e não tiveram, eu agradeço a Deus, que não tiveram complicações, são saudáveis, mas elas são exceção. Elas são exceção. A maioria dos trigêmeos que eu conheci ao longo da minha vida, todo mundo tinha alguma complicação. Tem uma não é atriz, uma modelo famosa que teve trigemelar, um deles tem uma paralisia cerebral bastante grave, quando não são dois, quando não são todos. Isso repercute para toda a vida. Eu conversava muito com os psicólogos da UTI. A UTI neonatal reflete em 50% de divórcio nos casais, exatamente porque esses bebês são sequelados e a família não está preparada para isso. Então, quando a gente olha um gemelar bonitinho, de fitinha, com uniforme do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, do Santos ou do Sport Clube do Recife, bonitinhos, você não sabe que muitos lá atrás têm problemas. Então, antes de desejar gemelar, saiba que muitos têm problema. Então, eu sou um agraciado, eu me sinto um felizado, mas não é fácil. Eu gosto muito de chamar a atenção, porque a visão do leigo, né, das pessoas que estão lá do outro lado, que não são da área da saúde, é a visão das crianças brincando no shopping, no colégio, gêmeos, idênticos ou não idênticos, tal, né? Mas a gente que vê na UTI, você que viveu com isso na UTI, eu não tive gêmeos, mas meu filho ficou 45 dias na UTI quando nasceu também. Eu digo ninguém merece, cara, ninguém merece. Com o risco de sair sequelado, você ali chorando de tristeza, sem saber o que fazer, né? Então, a gente quer alertar isso, porque esse índice, ele é alto de complicações. Então, eu acho que isso é um ponto extremo do nosso tratamento. Hoje nós temos regras, né? O Conselho de Medicina, ele botou algumas regras para a gente que a gente tem que seguir. Então, quando a gente estuda, o embrião a gente sabe que a gente pode transferir menos. Mas eu vou deixar isso para você passar essas regras, né? Mas eu acho que tá perfeito. As regras são feitas para a gente poder seguir, ter parâmetros. O que Valdemar falou, a gente é de um tempo que a gente não tinha blastocisto, a gente não tinha biópsia. Não tinha lei naquela época. Não tinha nada. Não tinha. E hoje a gente continua sem lei, porque isso, na verdade, é uma regra. Deixando claro que isso é uma regra. O Conselho Federal de Medicina, ele nos sugeriu que a gente fizesse isso. Mas por quê? Porque melhorou o meio de cultivo, melhorou as incubadoras, melhoraram o crescimento. Hoje a gente transfere não mais em terceiro dia, a gente transfere em blastocisto. Hoje a gente biopsia com muito mais facilidade. E quanto mais barato ficar, mais a gente vai biopsiar. Daqui a pouco está chegando doenças poligênicas, que é pressão alta, diabetes, você vai ter esse potencial. Então, nós somos responsáveis, somos coautores disso aí. Então, hoje, a gente tem regras que sugerem até 35 anos. Você transfere até 2 embriões, acima disso, 3 embriões, e quando biopsiar, normalmente, 1 embrião. Né? Então, até biopsiado parece que até 2 pode, mas a gente não recomenda. Né? Não, eu vou me corrigir. Todo embrião biopsiado, eu falo que eu transfiro 1, mas a gente poderia até transferir 2, como você muito bem falou. Mas por quê? Para a gente evitar isso.
Chegou uma época, eu acho que ali por 2015, que o salto, a explosão de gravidez gemelar, prematuridade, era muito grande. Então, quando você for olhar aí nos YouTubes da vida, você vai ver octoplus, sextuplus. Hoje, a gente não tem mais. A gente não... Eu vou até comentar uns fatos da história, porque é marcante, viu, gente? Eu e o Roberto vivemos isso. Mas existia, quando eu engravidava, colocava lá 4, 5 embriões, e engravidava de quadrigêmeos, quíntuplos. Existia uma coisa que é um crime, né? Mas que era a redução embrionária, né? Isso é uma coisa que existiu, cara. Não é que a gente está inventando, não. Existiu. O próprio médico que fazia o procedimento, ele entrava lá dentro do saquinho gestacional, punha cloreto de potássio e terminava com uma gravidez. Eu não gosto nem de falar matava, né? Porque é muito pesado, mas ele terminava com a gravidez. Então, isso, graças a Deus, ninguém mais precisa passar. E isso compete a nós, né? Médicos, seguindo as regras e tal. E as pessoas às vezes vêm com aquela ideia, porque tem gente que quer convencer mesmo a gente, né? Você sabe disso. Tem o poder de convencimento, né? Então a gente assim fala, olha, eu vou escrever no prontuário que você está me pedindo para transferir 2 embriões euploides, 2 embriões normais analisados, eu vou escrever no prontuário, porque eu te expliquei risco de prematuridade, que eu te expliquei tudo isso, porque como pode, eu não sou a favor, mas eu estou escrevendo no prontuário. Porque as pessoas, às vezes, claro, uma mulher que já fez 6 tratamentos, Roberto, você sabe, né? Não, eu acho que... Coloca tudo que tiver na frente, né? Não, Sabe que... eu concordo plenamente com esse nível. Eu vou entrar no outro tema, mas que está aqui. Nós crescemos sendo bombardeados pelos nossos pais, pelo menos os meus pais. Olhe, cuidado, que você vai engravidar, tome cuidado. Falava com minha irmã, use contraceptivo, não sei o quê, para você fazer um planejamento familiar. Então, nós crescemos com a ideia de que gestar é fácil. É uma questão de papum, né? E aí, obviamente, e bom, hoje as mulheres estão cada vez engravidando com mais tempo. E aí você vê essas mulheres desesperadas, e aí vem aquele não vou chamar de charlatanismo, você vem com aquelas pessoas que começam a vender dificuldades para colher os tratamentos. O que eu acho terrível, terrível. E esse desespero que você fala é algo que eu tento acalmar. É o lado de também, que faz parte das complicações, o psicológico da mulher, né? Eu converso muito com minhas pacientes. Eu tenho uma equipe, eu dou meu celular e eu traduzo tudo o que está acontecendo. Porque esta mulher, este casal, qualquer que seja, 2 mulheres, 2 homens, eles vêm com uma preocupação tão enorme e tão vulneráveis que eu tento protegê-los exatamente disto, né? De se seduzirem por fazer medicações, tratamentos, alternativas, coisas que estão inventando, que vai na internet e você olha, e eu não vou nem comentar aqui que não é isso, mas eles estão tão vulneráveis que eu acho que a gente precisa, quanto médico, estar ali para protegê-los, né? Agora, eu não sou contrário a você transferir 2 embriões biopsiados, em alguns casos, mas eu vou conversar. Então, a paciente fez 6 ciclos, tem 2 embriões, eu não acho nada. E até porque a gente está fazendo a regra. Está dentro da regra. A gente está dentro da regra. E eu acho isso muito importante, pessoal. Jogar dentro da regra é muito bom. É muito bom. Você está dentro de um protocolo, o protocolo te resguarda e resguarda a paciente. Então, eu acho que uma boa prática médica é quando os 2 lados estão tranquilos, estão fazendo aquilo que está certo. Mas é muito importante a gente trabalhar esse lado desse casal vulnerável, esse casal com psicológico abalado, que já vem ali, às vezes calejado, passam por profissionais que eventualmente não são tão preparados, dedicados, que vão por conta que é do plano médico, e o camarada, ou a mulher, ou a nossa cidadã, não está muito preparada. Então, ela vem com um monte de frustrações ali, e eu acho que a gente precisa, sim, proteger eles. Tá. A gente tá chegando bem já no finalzinho, mas eu não tenho vontade de parar de conversar, ainda vou tocar mais uns assuntos. Que aí eu vou te perguntar, porque eu realmente não
não veio nada na minha cabeça em relação às complicações masculinas, né? Porque os procedimentos masculinos, eles são poucos, né? Mas eventualmente pode ter uma complicação ali na retirada de espermatozoide. Você tem experiência com complicações masculinas no Olha, nosso eu tratamento? não tenho, mas eu tenho uma aqui que talvez seja a sua. Quando você chega para um casal e propõe coito programado, e você vai falar para um homem que ele tem, que na quarta-feira à noite, o time dele levou de 5-0 em casa, e ele tem que namorar, ele não consegue. Ele não consegue ter desejo, ele não consegue. E aí é uma confusão dentro de casa. Esse apelo psicológico. Veja bem, eu não estou aqui protegendo o homem, eu estou apenas relatando algo que acontece. Você pode dizer, mas você está protegendo. Não estou protegendo, estou dizendo que isso aí já aconteceu, certamente já aconteceu com Não, eu tenho um você. caso que o cara foi parar no hospital com crise hipertensiva depois. Ele passou o dia, ele era engenheiro de trânsito, passou o dia inteiro no Anhangabaú lá resolvendo um problema. Chegou em casa, a mulher, não, é hoje, e ele conseguiu e foi para o hospital depois com crise hipertensiva, porque ele estava exausto. Eu não tenho experiência em procedimentos masculinos, Vejo também muito. edema, dor, os processos são hoje muito bem feitos, com microscópio, assim, os colegas ginecologistas, mas principalmente os uros que fazem super bem, mas eu te diria que, assim, a maior preocupação de complicação masculina é esse. E que, vamos lá, viu? Eu já vi muitos casais se separando por conta dessa pressão. Só tem relação sexual por conta de engravidar, né? Da engravidar. Então, assim, eu sempre brinco. No começo, o cidadão lá, pô, que legal! Hoje. Depois de um tempo, ele fala, eu não aguento mais, meu. Ela só chega pra mim. Chato. Tem filme, você pode procurar, Monty Python, você vai ver, tem filmes que falam isso. Tem um filme que eu vi agora, alguma coisa na Dinamarca, um negócio na Dinamarca. Isso, tem filmes, você pode procurar que o cara vai, não aguento mais, minha mulher não vai isso. Mas eu diria que, pensando na parte masculina, eu acho que é mais isso. E a gente volta com a questão psicológica, que também, por outro lado, a mulher tá lá, viu? Tá lá. Ai, meu Deus. Putz, eu ouvi uma vez uma entrevista, isso é fato, você pode procurar no YouTube, uma entrevista de uma médica com Ana Hickman, falando como se obter meninos ou meninas. E ela falava, eu não vou lembrar agora, que era tão absurdo, que se a mulher tivesse um orgasmo, era mais fácil ter menino. Estou dando um exemplo, tá? E se fosse o contrário? Então ela queria o oposto. Então ela se vendava, colocava um fone de ouvido, porque ela queria exatamente sem orgasmo, e se deitava e fazia o homem ter o mais rápido possível relação com ela. Olha, isso está no YouTube. Então, não sou eu que estou inventando, por lá, eu falo assim, pelo amor de Deus. Né? Alguém falou alguma coisa e levou a paciente a fazer isso. Adorei ter você aqui. É tão gostoso quando a gente fica aqui desse lado, né? Que eu me vejo às vezes como entrevistador. Mas eu não quero terminar antes de contar a minha história com o Valdemar. Porque a gente está nos últimos minutos segundo. Aqui, então, antes de você fechar, eu quero dizer que Valdemar e eu, nós estávamos num congresso e eu tinha uma garrafa de champanhe na minha mala que não poderia ser despachada, porque a gente fazia uma conexão interna entre países, depois seria um internacional, e ela não estava lacrada. E eu me meti numa confusão lá com o pessoal que estava entrando, os caras começaram a fazer graça e eu lutando, e aí veio um supervisor, viu aquilo, deu um expor em alemão nas pessoas lá que eram de outra etnia, que eu não vou falar, para não ter confusão aqui, e aí ele fez, olha, você tem alguma bolsa para a gente despachar? O Valdemar tinha uma mochila, ele fez, não, eu tenho uma mochila, tirou um casaco que ele tinha, e o cidadão nos colocou na primeira classe da Lufthansa, subindo num red carpet, num negócio, entramos no avião para uma portinha privada. Nunca tinha passado por aquela experiência. Eu nunca também. Então, eu estava com o Valdemar num dos melhores momentos. Foi angustiante, mas o Valdemar, a gente passou bem naquele. Passamos bem, Valdemar. Entramos na portinha do avião. E eu devo isso, e eu tava com esse cara que é fantástico, coração top, e é isso. Então fica aí, quando você estiver viajando com o Valdemar, encontrar com ele, talvez você corra o risco de ir para uma... Não é executiva não, viu?
Primeira classe. Primeira classe. Cadeira 1A e 1B. Foi legal, foi muito bom. E, então, cara, fiquei muito feliz de ter você aqui. O Fertilicast é um podcast que tem a intenção de trazer para vocês essas informações de profissionais experientes, informações com base científica, informações que a gente traduz para vocês. Vão ter podcasts que também vocês vão poder ouvir sobre doenças do útero, sobre endometriose, vão ter vários podcasts específicos, né? Então, sigam aí, né? Então, em todas as plataformas, tem Spotify, tem YouTube, tem no TikTok aí tem uns, como é que fala? Os cortes, né? Então, assim, gente, o que a gente quer, né? Na verdade, ao contrário de muitos, a intenção não é monetizar, a intenção é passar informações legais, com credibilidade, trazendo pessoas do nível do Vamberto, para que a gente enriqueça toda essa história. Eu queria só que, Vamberto, você deixasse o público saber as suas informações. Você pode passar o seu Insta, as suas informações, o website aí da sua clínica, porque aqui o objetivo é isso, é ter profissionais que vocês possam seguir, continuar, entender, conhecer, porque cada um que eu estou trazendo aqui tem a sua capacidade e sua experiência que só vai ajudar a todos vocês. Então, primeiro eu queria enfatizar o que você falou. Tudo que a gente conversou aqui, e provavelmente, não tenho zero dúvida, são informações importantes, baseadas em evidências científicas e que tenham na nossa experiência para que vocês se sintam tranquilos. E é muito fácil me achar, porque Vamberto Maia, vocês não vão encontrar muitos. Então, é só colocar Vamberto Maia em qualquer TikTok, Instagram, Kawaii, Facebook. Vamberto Maia, vocês vão me encontrar. Meu website é vambertomaia.com. E eu vou trazer aqui uma informação que eu falei no meio, que a gente tem 85% ainda de casais para mais, que não são atendidos. Como agora eu estou com assistente, a gente está fazendo exatamente um perfil de atendimento mais acessível. Então, eu estou trazendo aqui um site, suafivacessível.med.br, suafivacessível.med.br, para você tentar entrar lá. Vai trazer uma oportunidade muito legal para um perfil de pacientes. Não tem nenhuma burocracia, não tem que seguir, não tem que fazer vídeo, não tem que curtir, não tem sorteio, não tem absolutamente nada. Não tem que apresentar o Lerite, né? Nada. Isso é uma coisa que a gente vê às vezes. Né? Ele está lá para a gente tentar ver se você quiser, desejar, a gente vai ter um aspecto do que a gente vai fazer, mas é isso. E eu ficarei muito feliz de vê-las nas minhas redes sociais, conversando sobre isso, e sigam o FertilityCast, porque é importante informação de qualidade. Sim, com certeza. Muito importante. Eu vejo tanta abobrinha por aí que eu me sinto, assim, é uma obrigação minha falar, siga o FertilityCast, porque vocês vão ter informação de qualidade, com um médico de excelente qualidade, excelência em medicina, e você só tem a ganhar. Gente, obrigado, Vamberto. Obrigado a todos que estiveram aqui nos acompanham e espero vocês no próximo episódio.